seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Feito assim, o alimento neste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Olá, é um prazer ter você conosco na evangelização. Como você recebe a palavra de Deus? Feliz, atento, receptivo. Você fica grato por receber os ensinamentos do amado Mestre Jesus? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E para que possamos iniciar a nossa aula, vamos fazer uma prece? Amado Pai, que nós possamos estar atentos às palavras de Jesus. Atentos e felizes por receber o Evangelho do Mestre. Que estejamos receptivos, que nós possamos ser a boa terra, esperando as sementes de Jesus. Nós agradecemos por tudo, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus. E com isso nós trazemos a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Vamos evangelizar? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem,
E ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. As parábolas, José de Souza e Almeida. O semeador semeia a palavra. Os profetas, mensageiros, expositores encarnados e desencarnados e ministros de todas as religiões transmitem os ensinamentos espirituais. A semente é a palavra de Deus, a revelação, o conhecimento das verdades divinas. Os ouvintes comportam-se diferente quanto à palavra de Deus. Uns são sementes que caíram à beira do caminho. Não a compreendem e veem as aves do céu, que são os espíritos das trevas, dito maligno, e tiram a palavra semeada neles para não suceder que, crendo, sejam salvos. Os espíritos atrasados, perversos, se comprazem em fazer mal aos outros. Outros representam a semente que foi semeada em solo rochoso. Ouvem a palavra e a recebem com alegria. São o fogo de palha, os entusiastas de primeira hora, levianos, sem responsabilidade. Não têm raiz, são superficiais, creem apenas por algum tempo, chegando à angústia, à perseguição, à provação, se desviam, não assumem compromisso, são meros aproveitadores, apenas querem tirar vantagem das situações. Outros, semeados entre os espinhos, ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, os prazeres, a fascinação das riquezas e ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Os que foram semeados em boa terra ouvem a palavra de bom e reto coração. Eles a recebem, retendo-a, agindo com perseverança, frutificam, produzindo a 100, a 60 e a 30 por 1, conforme a capacidade e esforço de cada um. Representa o adepto sincero que trabalha na seara, espalha o bem, ampara, ajuda e esforça-se por vivenciar os ensinamentos de Jesus. Engrandece o próximo e engrandece a si mesmo. Cada um produzirá em conformidade com seu adiantamento espiritual. Maravilhosas parábolas de Jesus, Paulo Alves Godoy. O mestre deixou transparecer que uma parte das suas palavras e ensinos, simbolizados nas sementes, cairia à beira do caminho e seriam pisadas e comidas pelas aves. Enquadram-se as criaturas que não dão guarida aos mentores do alto, seres refratários à verdade e à prática do bem, endurecidos, rebeldes, vingativos, reincidentes no mal. Estão prontos para afastar a centelha bendita dos corações humanos. Os evangelhos estão repletos de generosas sementes que são lançadas aos 4 ventos pelos ceareiros que o Mestre tem feito entre nós. A doutrina espírita torna-se instrumento na preparação das almas para a assimilação das sementes do bem, solucionando o problema do destino, da razão de ser e da dor, através das vidas sucessivas, dá aos homens compenetração das responsabilidades como espíritos imortais, sem os prejuízos das falsas interpretações que acobertam os ensinamentos que fazem os seres humanos enxergar sem ver e ouvir sem entender. O Espiritismo serve de barreira contra a prática do mal. As reencarnações dolorosas transmutarão pela senda da dor e do aprendizado os imprevidentes revoltados de hoje em úteis e devotados ceareiros do porvir. O arado das vidas sucessivas fará com que o terreno possa acolher a boa semente e produzir frutos a 100 por 1. Parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutel. A semente é a palavra de Deus. A semente é uma só, pregada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. Se ela não atua com a mesma eficácia em todos, é pela variedade e desigualdade de espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, liberalidade, fraternidade. Outros propensos ao mal, egoísmo, orgulho, pegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Nem todos os pregadores da palavra a pregam como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem de mistérios, dogmas, retórica, ornam com tantas flores que a palavra fica obscurecida, sem que possa lhe ver a essência. Muitos pregam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória ou por egoísmo. Não dissipam as trevas, mas aumentam, não abrandam os corações, endurece-os. Para pregar e ouvir a palavra, devemos colocá-la acima de nós mesmos, porque quem despreza a palavra, despreza o seu instrutor. João 12, versículo 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei o julgará no último dia. Parábolas evangélicas à luz do Espiritismo,
Rodolfo Caligares. Jesus retrata o feitio moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado, conforme a má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após ouvi-la. Os homens podem ser classificados como beira do caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Com qual semente você se assemelha? Aquelas que caíram à beira do caminho são os indivíduos indiferentes, imaturos, não preparados para a semeadura, se expressam mais pelo estômago e pelo sexo, cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo elevado. As sementes que caíram no pedregal são pessoas de entusiasmo fácil. Ao lhes falar do Evangelho, aceitam prontamente, com júbilo, mas não encontram forças para vencer o comodismo, vícios, maus desejos, sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de sentimentos. Se surgem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, esfriam de vez, voltando à vida que levavam. As sementes que caíram no espinheiro são aqueles que tiveram notícias dos ensinamentos evangélicos, os admitem, mas sentem-se presos às coisas materiais que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens, luxuosidades, sufocam os sentimentos altruístas ou qualquer movimento de alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. As sementes que caíram em terra boa são adeptos sinceros. As lições do Mestre encontram condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma, se esforçam para pôr em prática. Podem sofrer tropeços e fracassam algumas vezes, mas perseveram, resultando em frutos de benemerência e amor ao próximo. Todos nós devemos nos esforçar para ouvir a palavra, compreendê-la e permitir que a palavra que salva e liberta nos reforme e nos redima de todo o mal. Bem-aventurados os seus olhos, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Oi, amiguinho, tudo bem? Vamos fazer a história que Jesus nos contou. A parábola do semeador. Era uma vez um semeador de diferentes solos sementinha plantou. O primeiro solo foi na beira do caminho. As sementinhas não se aprofundaram e delas os passarinhos se alimentaram. O segundo solo era cheio de pedrinhas. Então veio o sol e a plantinha esquentou. Como não tinha raiz, logo definhou. O terceiro solo foi entre os espinhos. A sementinha até cresceu, mas os espinhos sufocou. O quarto solo é uma terra fofinha, ideal para crescer a plantinha. Vejam como grande ela ficava, tornou-se uma grande árvore e muitos frutos gerou. Vamos ver a história. Sementinhas são as palavras de Deus. Os semeadores são aqueles que ensinam a palavra de Deus, ensinam a boa nova. Diferentes tipos de solo. É o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. As sementinhas no caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o coração está duro,
As sementes que caem nas pedrinhas são como as pessoas que recebem com alegria a palavra de Deus. O problema é que a sua fé não é firme. Quando vêm as dificuldades, elas logo abandonam a fé, como a plantinha que secou ao sol. O terceiro solo, cheio de espinhos, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, ou seja, o conhecimento sobre Deus, mas não praticam e assim sufocam a sua fé. As sementes que foram lançadas em terra boa são as pessoas que recebem a palavra de Deus e sua fé cresce, dando muito frutos, passando adiante o ensinamento de Deus. Que tipo de salmo mora seu coração, amiguinho? Espero que seja bom. Bom dia, pessoal. O nosso poema de hoje se intitula Semeia Sempre, autor desconhecido. No campo, tu és um semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é árido, que não chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é a tua função julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, um olhar carinhoso, uma palavra suave, um gesto de compreensão, um copo de água são sementes que germinam facilmente. Não semeies descuidadosamente, como quem cumpre uma missão superficial ou forçada. Semeia com interesse, com amor, com atenção, como quem encontrou nisso o motivo central de sua felicidade. E ao semear, não penses quanto receberei em troca, quando demorará a colheita. Recorda que não semeias para te envaidecer, para receberes agradecimentos. Tu semeias porque não podes estar ocioso, porque não podes viver sem dar e sem doar-te. És dono de ti mesmo, da vida e do universo. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, tu a receberás. Sem esperar riquezas, tu enriquecerás. Sem contar com a colheita, tudo se multiplicará. É isso porque tu semeias no reino onde dar é receber, onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar, servindo, é aumentar. Semeia, semeia sempre, em todo o terreno, em todo o tempo, em todo lugar a boa semente, com amor e interesse, como se estivesse semeando o próprio coração. Muito bonito, né? Muito bom para a gente refletir. Agora vamos desenhar. Vamos fazer 4 círculos, assim. Embaixo de cada círculo vamos fazer um coração. No primeiro coração, vamos fazer um pássaro. No segundo, vamos fazer pedras. No terceiro, vamos fazer espinhos. E no quarto, vamos fazer flores. No círculo, vamos fazer no primeiro círculo uma cara feia. No segundo círculo, vamos fazer uma cara triste. No terceiro círculo, uma cara pensativa. E no quarto círculo, uma cara alegre. Façam e compartilhem conosco. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. Vocês viram? A palavra de Jesus são as sementes da parábola do semeador. Nós devemos receber estas palavras, estarmos receptivos, estarmos atentos, compreendê-las, para que possamos nos reformar, para que sejamos criaturas cada vez melhores neste mundo. Receber as palavras e poder transmiti-las, para que possamos caminhar com confiança, com a certeza de que Deus coloca diante de nós os melhores caminhos, sermos a boa terra que Jesus falou e podermos frutificar
gerar bons atos, gerar boas palavras, representarmos como verdadeiros cristãos, como discípulos do Senhor, tudo o que Ele acrescentou em nossas vidas. Vamos fazer uma prece para finalizar esta aula? Senhor meu Pai, que nós possamos estar conscientes do nosso compromisso de verdadeiros cristãos, que recebem a palavra de Jesus, que compreendem esta palavra, que sabem utilizar o Evangelho em prol da sua evolução, mas também para auxiliar os irmãos que estão diante de nós. Compreendendo o Evangelho, que possamos desenvolvê-lo na sua mais ampla acepção. Nós agradecemos, Pai, por tudo que temos recebido. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!